Eu quero começar esse podcast aqui até de um jeito diferente. Eu preciso falar algo muito importante para vocês e eu quero chamar a sua atenção. Vocês sabem que nós estamos com o Youngcast já há um bom tempo e eu nunca, é tanto vocês que acompanham aqui, que assistem, eu nunca coloquei aqui no Youngcast um QR Code sequer. E não por falta de propostas. Eu nunca coloquei uma empresa sequer, eu nunca coloquei um produto sequer no Youngcast. Quem acompanha esse podcast há um bom tempo sabe disso. E por que, André, que você nunca colocou? Por que o Yang nunca teve um patrocinador, um QR Code? Eu sou muito fã da ideia de ser uma pessoa que anda conforme a voz de Deus. Deus, ele sinalizou no meu coração, a hora certa você vai saber qual é, apenas trabalha. E eu obedeci. E agora, senhoras e senhores, eu posso dizer que chegou a hora certa, mas não de colocar aqui um QR Code para um patrocínio, não colocar aqui um QR Code para um produto. Nós vamos, de fato, iniciar no Youngcast o primeiro QR Code e vai ser por uma boa ação. Eu estive agora em Angola, em Luanda, lá em Angola, e eu tive a oportunidade de conhecer a Associação Ana Elisa, que a partir deste episódio será a única, olha só isso aqui é fantástico. A Associação Ana Elisa, ela será a única associação, o único QR Code que nós iremos inserir aqui nesse podcast. Eu vou deixar lá no meu Instagram um vídeo, vocês vão no meu Instagram e assistam o vídeo da Associação Ana Elisa. Vocês vão gostar muito do que eu vi lá. É realmente uma comunidade carente, né, ali no Mayumbe, na África, e eu tive a oportunidade de presenciar aquele trabalho. Eu agora tenho uma missão, ajudar essas pessoas, ajudar essas crianças e ser de fato um diferencial. Então, a partir de hoje, o Youngcast está adotando a Associação Ana Elisa. Você pode ajudar uma criança na África, você pode ajudar o desenvolvimento de uma província na África que precisa muito de você. O seu pouco, o seu simples pode ser muito e pode fazer uma grande diferença na vida de milhões de pessoas. Então eu vou deixar o QR Code aqui, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer a sua doação. Eu já quero começar essa entrevista aqui dizendo para você que a dica número 1 do Youngcast é essa. Quando você começa a assistir esse podcast, você precisa pegar a sua caneta e o papel para você anotar, porque esse aqui é o podcast que mais libera chaves e códigos importantes para sua vida no Brasil. Então já separa aí seu papel e sua caneta, porque nós vamos para mais uma imersão aqui, mais um super podcast. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Yang e para mim é um prazer te receber aqui. Faça parte da nossa comunidade, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. E toda vez que o Yang chegar, você será notificada e notificado que o podcast que mais viraliza cortes na internet está no ar. Seguinte, vai pro nosso Instagram, nós estamos agora chegando a 1.500.000 seguidores lá em nosso Instagram. E é claro que isso é muito mais do que números. São 1.500.000 pessoas que diariamente são alcançadas e tocadas com as mensagens que nós entregamos através dos nossos convidados. Então, se você não segue o Yang no Instagram, não perca tempo. Corre lá, o link vai estar na descrição. Segue o Yang no Instagram e acompanha todos os cortes que nós vamos liberar para você. Nós vamos deixar para você na tela o QR Code da Associação Ana Elisa, ok? Eu estou indo agora na próxima semana para Luanda e nós vamos na província do Mayumbe fazer as doações, né? Nós vamos doar brinquedos, camisas, roupas, alimentos que são desse QR Code que está aparecendo na tela. Nossa audiência entende a importância de estender a mão e ajudar ao próximo e graças a Deus nós já estamos tendo um valor muito interessante para ajudar aquela comunidade, mas é claro, ainda dá tempo e nós queremos dar o nosso melhor. Então, aponte a câmera do celular para o QR Code e faça sua doação e nos ajude a ajudar aquelas crianças. Para quem tiver dúvidas, corre lá no Instagram, no meu Instagram, você vai ver fixado o vídeo nosso lá em Angola, Luanda, na província do Mayumbe. Vamos ajudar quem mais precisa, porque isso é fundamental. Hoje nós vamos ter uma aula aqui no nosso podcast. Hoje nós vamos aprender a gestão do tempo, a importância de gerir o nosso tempo. É muito comum a gente, às vezes por conta da correria, principalmente quem mora em São Paulo,
Muito comum ouvir pessoas dizendo ao fim de seus dias: cara, eu não consegui fazer nada hoje, não fui produtivo, eu sinto que o meu dia não está produtivo. Mas calma, existe uma solução. Hoje eu estou recebendo aqui um cara que é fantástico, ele que é o maior palestrante de gestão do tempo do nosso país. Então anote aí, prepare porque vem muito conteúdo. Palestrou em mais de 27 estados, fundou a Escola da Gestão do Tempo, treinou o Comitê Olímpico Brasileiro. Olha só o nível do nosso convidado. Ele que é o esposo da Carolina, mandar um abraço para Carolina, pai da Luísa e da Mariana, que são as suas filhas. É um especialista em gestão do tempo em neurociência. Então a gente vai falar com quem entende. Recebam com muita energia, meu querido amigo Rafael Medeiros aqui no YangCast. Rafa, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Yang. Obrigado a todos os que estão nos assistindo. E vamos falar de gestão do tempo, porque provavelmente você tem uma frustração nessa área, né? Talvez, Yang, a dor das pessoas que estão nos vendo é a dor de não conseguir entregar as coisas no prazo que gostaria. Talvez a dor de não conseguir entregar na qualidade que gostaria. Talvez a dor de sentir que o TDAH está roubando o foco, excesso de reuniões. Ou quem sabe algo da vida pessoal, está faltando tempo com os filhos, tempo para a tua fé, algo que te faz feliz que está fora da agenda. A maior parte do estresse que nós experimentamos, Yang, é devido à dificuldade em gerenciar o nosso ecossistema de compromisso. Todo compromisso que você faz com alguém, deixa que eu entrego, deixa que eu envio, deixa que eu resolvo, ou um autocompromisso, esse é o mais importante. O que é um autocompromisso? Um acordo interno com a sua natureza autêntica. Queria emagrecer, queria crescer mais financeiramente, queria lançar minha mentoria, queria ser promovido, queria ter mais paz de espírito. Então, todo compromisso com alguém ou consigo mesmo, se não for gerenciado da maneira adequada, vai perseguir o seu inconsciente produzindo estresse. Porque o que é o estresse? O sentimento de não controle. E qual que é a função da gestão do tempo? Colocar você no controle das suas demandas para ter paz mental. Agora, você falou algo que eu já achei, é o primeiro pilar que eu quero explorar com você, é justamente a questão do TDAH. O TDAH chegou assim como a internet, chegou como ninguém esperava, de repente uma pessoa aqui começou a falar, outra pessoa ali, e milhões de pessoas, sem sequer pesquisar o significado, começaram a se autodiagnosticar com TDAH. Primeira coisa, pegando pelo ponto de vista da ciência, o que de fato é o TDAH? O TDAH, ele é a dificuldade de você manter seu foco em algum lugar por um tempo saudável. Então você está o tempo inteiro mudando o seu foco e a sua atenção para algum outro lugar. Inclusive, Yang, eu tenho TDAH. Eu diria que eu sou o pai dos TDAHs. Quem diria que um homem como eu, que tem um TDAH nível faixa preta, se tornaria o maior especialista em foco do país? Porque TDAH não é destino. Na verdade, nós fomos feitos para ser distraídos. Nós somos feitos para ser distraídos? Sim, no passado, nos primórdios, os focados morriam cedo. Porque eles estavam tão focados na atividade que eles não viam um leão se aproximando. Então eles eram devorados. Ou eles morriam de fome, porque eles não viam as oportunidades, que era o coelho passando. Então, os TDAHs, os distraídos, foram os que foram sobrevivendo. Então agradeço porque seu bisavô, tataravô era um TDAH. Então nós fomos feitos para fazer uma atividade e ficar olhando o ambiente o tempo inteiro. Vai que é um leão, vai que é um coelho. Então aproveita a oportunidade e fuja de um problema. Nós não fomos feitos para ter foco. Você cria foco. Você protege o teu foco. Se você for esperar ter foco como natureza autêntica, biologicamente, você não vai conseguir. Então você precisa proteger o seu cérebro dos inputs. Como é que você faz isso? Por exemplo, eu quando quero ter foco, eu falo, preciso ter foco nessa tarefa. Uma das técnicas que eu utilizo é a técnica Pomodoro, que são blocos de meia hora de concentração. Meia hora? Eu falo, não vou ver nada durante essa meia hora para fazer essa atividade que exige foco. Eu tiro os dados do celular, desligo o Wi-Fi, tiro todo tipo de input. E eu falo, durante essa meia hora eu não vou fazer nada. Eu coloco o cronômetro regressivo no Google e aí quando dá meia hora, toco o alarme, eu sinto se o meu emocional está com vontade de olhar os inputs. Se eu tiver com vontade, eu dou uma olhada. Verifico, respondo, olho e tudo. Quando eu quero voltar, eu falo, quero fazer mais meia hora de Pomodoro e volto a ter mais meia hora. Mas eu estou me protegendo dos alarmes, dos alertas, dos gatilhos cognitivos. Porque se você for falar, não, eu vou ter foco agora de meia hora ou de uma hora e não tirar o gatilho ele vem, estimula sua dopamina e você começa a ter uma luta mental gastando energia psicológica, inclusive, para não olhar. Você fica naquele desespero, de certo modo. Até quando você... vou deixar o celular de lado.
você fica sempre ali na mente, pô, será que alguém mandou mensagem? Eu tenho que Exatamente. responder tal pessoa. Será que tal pessoa chamou? Esse é é o princípio que faz toda pessoa mexer no celular. E aí, interessante, André, é que tem todo mundo hoje tem TDAH, já viu? Parece que virou uma pandemia de TDAH. Sim. Olá, meu nome é Rafael TDAH, eu sou o Mauro TDAH. É. Então é o sobrenome de todo mundo. Às vezes você não tem TDAH, você tem sintomas de TDAH. Mas o médico achou mais fácil falar, TDAH. Mas pode ser que você Sim. tenha e respeite Sim. os diagnósticos. Mas eu tô te falando que muitas vezes você vai num médico drive-thru, em alguém que faz uma consulta rápida assim, sem responsabilidade, fala, é TDAH. Então vai médicos responsáveis, que façam um diagnóstico sério, que gastem tempo com você. Porque é muito fácil falar que você tem TDAH. Talvez é seu sistema dopaminérgico e serotoninérgico que está desregulado. O nosso cérebro ele foi feito para lidar com a dopamina fásica. Perdão, o nosso cérebro foi feito para lidar com a dopamina tônica, não a fásica. O que é a dopamina fásica? É aquela que sua dopamina é liberada o tempo inteiro no cérebro. Ela não para. A dopamina tônica é fica um tempo sem, fica um tempo sem, fica um tempo sem. Então nós estamos tão hiperestimulados que a gente não consegue lidar com o tédio de uma coisa que gera crescimento, como um livro, como criar uma mentoria. Ah, não, faz 5 minutos eu tô entediado, eu preciso de uma nova dose. Então a gente está entrando nessa dopamina fásica, que é a dopamina sendo liberada a todo segundo. Seu cérebro está diminuindo os tempos de liberação de dopamina. É como se fosse uma mangueira furada o tempo todo. Só que o cérebro saudável, ele lida com a dopamina tônica. Libera, para. Libera, para. Ou seja, você tem intervalos mais saudáveis. Sim. O cérebro hiperestimulado, ele vai ter mais tendência à pornografia. Porque ele não consegue esperar o estímulo de conquistar a sua esposa, de ter que agradá-la, de ter que honrá-la, para ter um momento íntimo com ela. O cérebro hiperestimulado não vai conseguir, por exemplo, ler um livro, porque ele fala, poxa, esse livro está monótono, eu quero assistir um seriado. O cérebro hiperestimulado não vai conseguir fazer uma academia, por quê? Porque eu quero comer chocolate o tempo inteiro. Então, a grande sabedoria da vida, Yang, está na capacidade de limitar os prazeres. Uau. A grande sabedoria da vida está na capacidade de limitar os prazeres. E quer que eu prove que isso é bíblico? Uau. Provérbios 21:17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Então, a própria felicidade, ela é produzida você sacrificando um pouco dela. Então, você cria felicidade na sua vida sacrificando um pouco da felicidade. Agora, pessoas extremamente viciadas em felicidade e prazer vão virar pessoas hedônicas, que são pessoas viciadas em prazer. O vício no prazer vai gerar uma doença chamada anedonia. O que é anedonia? É a doença do século, que é a incapacidade de você lidar com tudo aquilo que não tem estímulo demais, porque você quer sempre estar hiperestimulado. Então, a sabedoria da vida está na sua capacidade de reter os prazeres, porque às vezes a sua melhor priorização vai ser paradoxal o seu bem-estar imediato. Você tem 10 coisas para fazer. A melhor escolha, muitas vezes, não vai gerar a emoção que você gostaria. Não, isso aqui já vai... A pior escolha não vai te gerar... A melhor escolha muitas vezes não vai gerar a emoção que você achava que ela ia gerar. Por isso que a gente tem que aprender a disciplinar o nosso desapontamento emocional. A boa priorização às vezes nos desaponta emocionalmente. É igual chá de boldo. Você toma é amargo na hora, mas o fruto é doce. A produtividade é igual chá de boldo. Na hora que você faz, ela é chata. Mas o resultado dela é doce. Pensa comigo. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. O que Deus falava no final de cada dia normalmente depois de ter terminado a lista de tarefas dele? E viu Deus que era bom. Deus fazia o que tinha que ser feito, olhava o que tinha feito e falava, foi bom que eu fiz. Então, o desfrute no final do dia é uma recompensa de um dia bem executado. Você executa bem teu dia, produz saldo nele e depois desfruta. Só que a procrastinação, e o que é procrastinação? Procrastinação vem do grego acrásia, que é ir contra o seu melhor julgamento. Você sabe que tem que fazer algo, mas você não faz. Você sabe que tem que fazer atividade física, mas não faz. Você sabe que tem que fazer aquela tarefa, mas não faz. Você sabe que tem que assistir os cursos que você comprou que estão atrasados, mas não assiste. Você sabe que tem que fazer a leitura da Bíblia e não faz. Por que você sabe que tem que fazer algo e não faz? Porque imagine 3 cores de humor, André. 3 cores de humor. Verde, bom humor. Amarelo, humor neutro. Vermelho, mau humor. Todas as vezes que o seu cérebro pensa numa tarefa que é chata, complicada, dá trabalho e gasta energia, você tem uma perda do humor.
você vai pro vermelho. Você faz assim, ó. Eu chamo de arquétipo do boi Nelore. Você tem uma perda do bem-estar. Você fala, poxa, eu tenho que lançar minha mentoria. É difícil, é complicado, dá trabalho, eu tenho que malhar. Seu cérebro ele tem uma perda do bem-estar, da homeostase, fica no vermelho. Imediatamente ele puxa uma fuga psicológica, que é uma outra tarefa que é mais agradável, que é uma tarefa verde. Então é assim, eu preciso fazer esse relatório. Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp. Então, o que é a procrastinação? A fuga de um estado emocional de desconforto. Todo procrastinador, ele faz má gestão das suas emoções. Aí ele se sente bem. Esse é o problema da procrastinação, porque faz você se sentir bem. Esaú, ele era um procrastinador crônico. Por quê? Porque ele era viciado em recompensa imediata. Todo procrastinador é viciado em recompensa imediata. Esaú trocou a bênção de Deus por uma recompensa imediata, que era a barriga cheia. E aí o procrastinador ele se sente bem na hora, mas o dia vai passando, ele vai perdendo o bem-estar. Ele volta para o amarelo e no final do dia ele tem o vermelho, que é a culpa por não ter feito o que deveria ter feito. Esse estado psicológico, Yang, se chama efeito Emmett. Efeito Emmett. O que é o efeito Emmett? O seu cérebro gasta mais tempo pensando no que você não fez do que o tempo que você teria gasto fazendo a própria tarefa. Você já fala, já devia ter feito, já devia ter feito, já devia ter feito, já devia ter feito, já devia ter feito. Agora eu vou te falar, como é que o produtivo lida com as 3 cores? Todas as vezes que o produtivo pensa numa tarefa que é chata, complicada e dá trabalho, ele tem a mesma perda emocional do improdutivo, porque é biológico. Só que ele sabe se autogovernar. O cérebro dele puxa as tarefas de fuga, mas ele tem autoconsciência, ele tem domínio próprio. Ele fala, o quê? Eu vou entrar nessa tarefa, nem que seja na força do ódio. Aí ele estende o tempo do vermelho, porque ele sabe como ele vai se sentir depois que ele fizer. E conforme ele vai fazendo, ele vai ter um amarelo e no final do dia ele tem um verde. Porque ele projeta a emoção pós-tarefa. Todo procrastinador decide na emoção pré-tarefa. Como eu estou me sentindo agora. Sim. Ele se faz baseado na emoção imediata, se sente bem, no final se sente culpado. Todo produtivo faz na emoção pós-tarefa. Como eu vou me sentir depois? Pega Jesus. A Bíblia diz que ele foi para a cruz pensando na recompensa que haveria. Depois, pensando na promessa que haveria de ter o nome sobre todo nome e sentar à direita do Pai. Jesus visualizava a recompensa. Um dia minhas filhas me perguntaram assim, eu fui fazer... Uma das coisas que eu ensino muito a elas, as minhas filhas, é vincular prazer com aprender coisas novas. Eu falo, filhas, ser útil é mais importante do que ter conforto. Progresso é mais importante do que resultado. Aprende a vincular prazer em aprender. E aí, elas me perguntaram assim, papai, eu fiz 2 formações em uma semana. O senhor gosta de assistir essas formações? Eu falei, filha, sabe do que eu gosto? Eu gosto é de resultado e de crescer. Porque papai está crescendo aqui. Eu gosto dos frutos que o crescimento aqui produzem. Então, assim, quando você visualiza o futuro, você aguenta passar no amargor da tarefa. Você faz a tarefa chata pensando como vai se sentir depois. Você faz a tarefa chata, mas e o que eu achei legal é, você decide fazer porque você tem governo. Exatamente, você tem autogoverno, Você autoliderança. Autoliderança. E porque quando se fala sobre liderança, muitas pessoas elas pensam que é só o de dentro para fora, é só para as pessoas, é só liderar uma equipe, liderar um time, desenvolver líderes, quando na verdade não. Isso aqui já denota que a liderança tem que ter uma autoliderança. Eu tenho que liderar as minhas escolhas, minhas decisões e o quanto eu faço a gestão do meu tempo. Isso vai gerar tantos frutos. Fantástico. Há 2 anos atrás eu comprei um apartamento para nós, para eu, para mim, para minha esposa e minhas filhas. Minha esposa me deu um abraço, porque a gente já passou muito. Eu digo que eu sou PhD em perrengue financeiro. Só que hoje eu sou PhD em vencer perrengue financeiro, porque eu prosperei muito. Através da gestão do tempo, aprendendo a gerenciar o tempo. Mas todas as fases da minha vida eu passei muito perrengue financeiro. Sim. Só que eu fui aprendendo a gerenciar meu tempo e aprendi a prosperar através de uma boa priorização. Minha esposa chegou em mim e me deu um abraço bem forte quando eu comprei o apartamento. E ela falou, obrigado pelo que você proporciona para a nossa família. Uau. E o ano passado eu levei elas para Disney, nossas filhas, levei minha esposa. No mês de dezembro, o mês que é mais caro, mas era o mês que a gente poderia ir por causa das férias das meninas. E ela me abraçou de novo e falou, obrigado pelo que você proporciona para a nossa família. Eu fiquei pensando todo aquele vermelho que eu passei, que eu aceitei, gerando um verde agora, que é um bem-estar da família. E é recompensador. O bem-estar é recompensador, porque a recompensa que você deseja está escondida numa tarefa que às vezes você resiste. Uau. E qual que é o preço que as pessoas que você mais ama pagam por você não fazer aquilo que você tem que fazer? Qual que é o preço que você paga por procrastinar? Qual é o preço que as pessoas que você mais ama, sua família, pagam por você procrastinar uma tarefa que vai gerar crescimento? Então, penso muito nisso.
e qual a recompensa que eles terão se você enfrentar o que deve ser enfrentado. Agora, qual é a importância, Rafa, da gestão do tempo? Vamos lá, vamos iniciar na questão da gestão do tempo. Qual a importância de gerir o seu tempo? Gestão do tempo, a importância é você se tornar tudo aquilo que você nasceu para se tornar. Então, para que você Uau, gerencia o seu tempo? muito Para bom. viver o potencial que Deus colocou dentro de você. Minha filha daqui a pouco vai falar sobre potencial aqui. Uhum, Eu vou trazer ela e vocês vão ver o que eu já ensinei para ela sobre potencial. uhum. Então, a gestão do tempo ela vai fazer você se sentir coerente com você. Você pode até, às vezes, não estar ganhando o que você quer financeiramente, mas você tem uma paz mental e emocional de saber, eu estou trabalhando bem a semente, o crescimento quem vai dar é Deus. Porque Deus, Yang, nos dá duas coisas, semente e o crescimento da semente. Agora, quem planta Canaã, quem rega a semente lá em Canaã é você. Você tem que cultivar a terra. Então, tem muita gente que Deus deu semente e ele fala, abençoe minha semente, Deus. Ou ele não pede para Deus semente. Eu lembro que quando Ele entrou a já- pandemia, eu falei, Deus, fechou todas as portas de trabalho, não estou dando palestra, fechou tudo. Eu não tinha nada no online. Eu falava, me dá uma semente. Eu só preciso de uma semente. Me dá uma ideia. E aí Deus falou, entra no online. E aí eu coloquei dentro do meu sistema de gestão do tempo e fui desenvolvendo. Hoje eu tenho 10 mil alunos online. Recebi a placa da Hotmart, Hotmart Black, que são 6 dígitos, são 7 dígitos feitos na Hotmart, né? Mais de 1 milhão. Somos 10 mil, mais de 10 mil alunos na escola de gestão do tempo, porque eu coloquei dentro do sistema de gestão do tempo. E gestão do tempo, a importância é tirar você do índice de tarefeiro, porque gestão do tempo Tarefeiro. não é fazer coisas, é escolher melhor. Não é sobre volume de tarefas, é sobre criar impacto naquilo que realmente vai te gerar um próximo nível. Uhum. Então, as pessoas que confundem muito produtividade com fazer coisas. E elas têm foco no volume, mas volume é tempo da era industrial. Carlos, o Mário e o João. Quem era mais produtivo? Eu olhava no canto da fábrica a quantidade de produtos que tinha. Tempos e movimentos eu falava que ele foi mais produtivo, porque a pilha é maior. Hoje em dia, o movimento, muitas vezes, é uma camuflagem da improdutividade. Uhum. Porque ser improdutivo não é não fazer nada, é fazer qualquer coisa para fugir daquilo que deveria ser feito de verdade. Peter Drucker, que foi o papa da administração, disse certa vez, não confunda movimento com progresso. Nem todo movimento, Yang, é crescente. Nem todo movimento produz deslocamento. Então, produtividade é impacto e profundidade, não volume e superficialidade. O que a produtividade vai fazer na minha vida? Ela vai te prosperar no espírito, se você tiver produtividade espiritual, que é teu relacionamento com Deus. Ela vai te prosperar na alma, que é mentalidade, comportamento e emoções. Você vai ter emoções mais agradáveis num período maior de tempo e produtividade no corpo. O seu corpo vai cooperar para levar você aonde a tua alma está visualizando. Que a sua alma, a gente fala, visualização da alma, é uma área chamada córtex orbitofrontal, que traz visão do que você quer para o futuro. Então a produtividade é gerar um estado de coerência, um estado de congruência, de que eu sou coerente comigo. Eu estou vivendo o que eu devo viver. Então, se o Senhor me chamar e eu partir, eu estou em paz porque eu vivi uma vida coerente comigo. Se eu ainda não prosperei financeiramente o que eu gostaria, mas eu estou sendo coerente comigo, então eu estou em paz. Mas as pessoas ficam o tempo inteiro, já devia ter começado, já devia ter pedido, já devia ter pedido, devia ter pedido, devia ter pedido. Aí coloca culpados. Não, a culpa é porque eu tenho filhos. A culpa é porque eu sou CLT. A culpa é porque uma coisa que machucou muitas pessoas no mundo todo, no Brasil principalmente, um dos movimentos que mais machucou o brasileiro foi o movimento de formação de coach, de formação de coaches. Por quê? Você ia lá nas formações de coach e eles falavam, larga tudo e vai atrás do seu propósito. E você desequilibrava a tua vida. Você desequilibrava ela e não trabalhava a sustentação da tua vida enquanto você trabalhava os teus sonhos. Tem 3 tipos de sementes que nós temos que trabalhar, Yang. A produtividade é semente de cheiro verde, semente de arroz, semente de maçã. O que é produtividade de semente de cheiro verde? Você planta o cheiro verde, em 1 mês traz frutos. Você planta o arroz, são 6 meses. Você planta a maçã, são anos. Então você tem que ter a produtividade de cheiro verde, que você planta e dá resultado em 1 mês. Ou seja, eu preciso pagar as contas, eu preciso ter uma produtividade de tarefas que pagam as minhas contas. Senão eu fico já lutando pelo feijão e pelo arroz e as contas do agora? E a sustentação do meu dia? Então eu trabalho o arroz enquanto eu trabalho a semente de cheiro verde, produtividade de cheiro verde, enquanto eu trabalho a semente de arroz, que é daqui a 6 meses que eu vou ter resultado, mas sem deixar de sustentar minha família com o que eu tenho. É exato.
E aí, ao mesmo tempo, eu vou trabalhando a semente de maçã, Sim. que são coisas mais para frente ainda, sem tirar a visão do cheiro verde e do arroz. Porque o arroz, ele me dá resultado no médio prazo. Então, é muita ilusão você largar tudo. Ah, eu vou largar tudo para viver meu propósito. Não, você precisa pagar as contas. Vai trabalhando teu propósito em paralelo. Isso aconteceu, inclusive, com a minha esposa. Minha esposa, ela é concursada da Justiça Federal. Ela é auxiliar de juiz. Uhum. E ela chegou em mim e falou, meu sonho é lançar uma mentoria e ter um Instagram legal. Aí na mesma hora ela fechou o rosto e falou, não, mas tem que viver para isso. A área do cérebro que estava ativada era a amígdala. A amígdala é uma região de luta e fuga, não é aqui é tonsilas palatinas. A amígdala é sub-região do sistema límbico. Uhum. Então quando ela viu o elefante grande, complicado, demorado, pareceu que ela ia abrir mão de tudo para viver algo. Aí ela falou, não, eu vou colocar um elefante na minha rotina, eu mal tenho tempo. Aí eu vou pegar uma mentoria e colocar aqui, eu vou ficar sufocada. Aí a amígdala dela ativou, ela resistiu à tarefa. Aí o que a gente faz para ela não resistir à tarefa? A gente chama de lei do reducionismo, torne a tarefa fácil. Na Time School, Escola de Gestão do Tempo, nós chamamos de tarefa de borda. Uhum. Você usa o córtex pré-frontal para criar uma microtarefa e diminuir a resistência límbica, a fricção límbica, que é a resistência emocional. Eu falei, meu bem, você não precisa fazer um elefante, quer ter um Instagram incrível. Eu quero a tarefa de borda. A menor ação que você pode fazer para movimentar em direção ao teu Instagram. Aí ela, esse que é pensar, é um estado psicológico chamado restrição cognitiva. Você sabe o que quer, mas você nunca clarificou o movimento. Então você só olha o elefante grande e parece que é indigesto. Nossa, eu vou ter que trazer um elefante, mal cabe um hamster no meu dia de tarefa. Uhum. Aí você traz a fatia do elefante, a tarefa de borda. Ela, postar todo dia. Eu falei, você saiu de um elefante e foi para um filhote de elefante. Você não posta nenhuma vez. Diminui a dificuldade disso aí. Aí ela, postar 3 vezes por semana. Eu falei, não, reduza mais ainda. Ela, uma vez. Eu falei, ótimo, qual é a tarefa de bordo para você postar uma vez? Ela, já sei. Mandaram uma mensagem para a fotógrafa no WhatsApp, perguntando quanto que a fotógrafa cobra para fazer uma sessão de fotos. Eu falei, quanto tempo demora? Ela, 1 minuto. Passo, é o simples. Um minuto. Mas enquanto você olha o todo, você procrastina. Mas quando você diminui para o microação, sua amígdala silencia, que é medo, seu córtex funcionou e você fica ativado, porque movimento gera movimento. E é tão impressionante que foi assim, André, que eu emagreci 15 quilos. Toda vez que eu pensava em malhar, me dava... era grande, complicado, demorado. Aí eu falava, eu só preciso reduzir o custo da tarefa para começar. Aí eu falava, eu não preciso malhar, eu preciso colocar a roupa de malhar. Aí o cérebro aceitava essa borda, porque eu reduzi o custo da tarefa. Aí eu colocava a roupa de malhar. Assim que eu colocava a roupa de malhar, eu usava uma técnica que nós criamos na Escola de Gestão do Tempo, chamada Técnica Jaqueline. Técnica Jaqueline? Toda Jaqueline, Yang, é conhecida pelo apelido carinhoso de... Jaque. Já que eu coloquei a roupa de malhar, eu vou malhar. Não, você puxa outra borda, eu vou chamar elevador. Já que eu chamo elevador, eu vou descer. Já que eu desci, eu vou entrar na academia. Já que eu entrei na academia, então a minha esposa fez isso. Ó, já que eu mandei a mensagem para a moça, agora eu vou pensar num tema pro post. Já que eu pensei no tema do post, eu vou agora entrar no Instagram e fazer prints de posts bem legais de outras pessoas para fazer modelagem. Já que, então, a vida, André, não é sobre pressa, a vida é sobre ritmo. Ritmo está numa área do cérebro chamada córtex ventromedial. Quanto mais você cria ritmo sem desespero, mais o cérebro aceita. Pressa é só um sinal de que eu não fiz devagar no tempo que eu tinha. Agora eu quero um milagre no tempo que eu não tenho. Agora, aí já vem a questão prática. Por onde começar, então? Por onde começar? Qual é a tarefa de borda para começar a gestão do tempo? Olha só, a primeira coisa que você precisa fazer para gerenciar seu tempo é entender que gestão do tempo não é talento, é treinamento. Você precisa mudar a sua mentalidade em gestão do tempo. Uhum. Lá na Time School nós temos 5 faixas de gestão do tempo. Faixa branca, azul, laranja, marrom e preta. Quando a pessoa entra na escola, ela vai fazer um diagnóstico. Assim que ela faz um diagnóstico, ela fala, nossa, eu achei que eu era faixa marrom. Na verdade, eu nem entrei no tatame. Uns falam, tem faixa transparente aí? Porque depois que eu fiz o diagnóstico... Eu vi que... As pessoas acham que gestão do tempo é fazer uma listinha e pronto. Não, você precisa aprender como seu cérebro funciona. Tá, entendi que gestão do tempo é treinamento e eu quero me tornar um faixa preta. A primeira coisa que eu vou fazer é liberar a mente da sobrecarga cognitiva. Jamais gerenciar uma tarefa pela cabeça. Anote tudo, porque quem tem memória é papel. O lápis mais fraco é mais poderoso do que a melhor memória. Seu cérebro não é escritório, seu cérebro não foi feito para ser repositório de tarefas. Anote tudo, torne tudo
externo, físico e visível. Na neurociência isso é chamado de dissociação cognitiva. Dissociar é separar, sim. cognição é mente, separar da mente a tarefa de você. Os grandes gênios entenderam a importância de anotar tudo. Albert Einstein estava dando uma palestra e chegou um repórter no final e falou: Albert Einstein, essa aí, inclusive, Yang, eu quero chamar minha filha para contar essa aí. Vem aqui com cuidado, filha. Vem cá. Vem com cuidado para É não a tropeçar. Luísa, né? A Luísa, deixa eu pedir para ela, Yang. E pode passar por isso. Aí. Cuidado pra não bater. Senta aqui, filha. Isso. Eu tô treinando, Yang, as A minhas princesa. filhas há vários anos. Sim. E eu falo que, que nós não criamos filhos, nós criamos gado e treinamos filho. Uhum. Então nós temos que treinar nossos filhos, essa geração. Sim. Contando histórias melhores do que a história que eles estão contando para eles mesmos. Sim. E faz anos que eu treino a minha filha Luísa e a Mariana. E nós estamos criando o projeto Família Produtividade. Uhum. Eu e minha esposa somos o casal Produtividade. Uhum. Somos os maiores especialistas do Brasil. Uhum. Todo mês são 15 estados do país que eu viajo ministrando palestras e treinamentos. 10 mil alunos online. E já treinei empresas como iFood, Porsche, Petrobras, Janssen, Pfizer, Pepsi, Coca-Cola, Chevrolet, Boticário, enfim, as maiores empresas do Brasil e do mundo. E agora a gente está lançando o livro, minha esposa e minhas filhas, que é o Família Produtividade, que é o Produtividade Kids. Kids, legal. Filha, fala para eles o que aconteceu com Albert Einstein. Albert Einstein tinha dado uma palestra e no final o entrevistador perguntou o número de telefone do Albert Einstein. Então Albert Einstein tirou um papel do bolso dele e leu o número de telefone. E o entrevistador ficou chocado e perguntou como que um homem tão inteligente não lembra o seu próprio número de telefone. Então Albert Einstein respondeu: eu não uso minha mente para guardar coisas, eu uso minha mente para ter ideias. Eu não uso a minha cabeça para guardar coisas. Eu uso a minha mente para ter ideias. Uau. Filha, qual que é o problema de não anotar as coisas? E mesmo que você lembre de fazer essa tarefa, a sua cabeça não vai conseguir, tipo assim, se concentrar em outras tarefas, ter paz, conseguir ficar, tipo, aproveitando cada momento. Você vai ficar na sua cabeça toda hora: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E aí você vai ficar com a mente lotada e não vai conseguir prestar atenção nas outras coisas. E também você pode esquecer. Muito bom. Então, além de cansar, você esquece. Dá um beijo. Tenho muito orgulho de Uau. você. Daqui a pouco te chamo de novo, viu? Cuidado para não tropeçar. Cara, isso é muito bom. Pô, por que você não lembra do seu número? Não, na minha mente só ideias. Só uso a minha cabeça para Nossa. cognição superior. Pensar, criar, aprender. Yang, é por isso que muitas pessoas falam que não tem tempo. Não é que elas não têm tempo, elas não têm espaço mental para pensar. Porque a mente é atacada por meteoros o tempo inteiro. Eu tenho. E a neurociência diz que seu cérebro ele pesa 2% do seu corpo, só que ele utiliza até 25% da sua energia diária. O seu cérebro ele é super potente, só que ele te cansa rápido. Todas as vezes que você lembra de qualquer coisa, o que é o lembrar de uma coisa? É o teu neurônio pegando glicose. Glicose é a fonte de energia do corpo. Igual o carro precisa de combustível para andar, o teu corpo precisa de glicose para andar e o cérebro para pensar. Sim. Então, sim. toda vez que você lembra de algo, o teu neurônio pegou glicose, então diminui um pouco o combustível, transformou em impulso elétrico que te lembrou algo. Então, toda vez que você fala eu tenho, são impulsos elétricos, descargas elétricas passando em neurônios, diminuindo tua fonte de energia. Você vai sentir mais cansaço porque toda vez que você queima glicose, assim como o carro libera o gás carbônico, o seu corpo libera uma molécula chamada adenosina, que é o neurotransmissor do cansaço. Sim. Então você diminui glicose e aumenta a adenosina, neurotransmissor do cansaço, quando você tem a mente acelerada. Muitas pessoas acham que a mente acelerada é um sinal de austeridade, de uma pessoa responsável. Nossa, ele nunca descansa, a mente está preocupada o tempo inteiro. Ele é um bom pai de família, ele é cuidadoso. Não, você está gerenciando mal a tua energia. Porque você não é só gestor do tempo, você é gestor de energia. Se o teu corpo tiver com pouca glicose e muita adenosina, você vai ter dificuldade de concentração. Então o teu problema não é que você tem TDAH, o problema é que teu ambiente interno, quimicamente, está com pouca glicose, muita adenosina, e a adenosina, que é o neurotransmissor do cansaço, quando ela se acumula, ela libera GABA, que é outro neurotransmissor do cansaço. Você tem uma dupla de neurotransmissores te cansando, seu cérebro começa a reter foco, começa a te atrair para tarefas mais superficiais, se aumenta a irritabilidade. Toda vez que você pensa numa tarefa que gasta energia, você fala, eu tô com algum problema, não é a má gestão de energia. Para você ter ideia, o Brasil tem 5.500 cidades. Sim. Metade das cidades brasileiras só tem 2.000 habitantes. Por que essas cidades não crescem de tamanho se o desejo de toda a cidade é crescer? Porque não tem matriz energética para produzir o crescimento populacional.
Não tem energia suficiente chegando naquela cidade. Então ela não pode crescer, porque senão cai a fase. Se outras casas forem construídas, vai exigir mais energia, vai cair a DRE. Da mesma forma, são muitos de nós. Muitos de nós não crescemos porque temos pouca energia no corpo. Aí você quer priorizar bem, mas você tem pouca energia. Para você ter ideia, o impulso elétrico no neurônio, para você fazer uma tarefa operacional, é de 15 watts. O impulso elétrico no neurônio para aprender algo novo é 60 watts. Gasta 4 vezes mais energia aprender algo novo do que você manter a rede que você já tem. Agora, ter ideias novas, criar coisas novas, é 120 watts. 8 vezes mais caro do que você manter a rede neural que você gostaria, que você já tem. Então, se você não for um bom gestor do tempo, você não consegue alcançar a energia para esses neurônios de 120 watts. Que eu tenho que pensar, eu tenho que criar, você não tem energia suficiente. Então, produza energia no seu organismo. Como você produz energia? Primeiro, parando de perder, anotando tudo. Passou uma pendência, anote. Libere tudo da tua mente. Quando você liberar, você vai se sentir mais no controle. Agora, Rafa, por exemplo, nessa questão do anotar, tem algum tipo, influencia alguma coisa você anotar num papel mesmo, caneta, papel, lápis, bloco de nota ou celular? Porque às vezes é aquela, né? Você vai fazer uma anotação no celular e chega uma mensagem, você perde o foco, vai pra mensagem, quando você vai ver, você tá no Instagram, você tá no YouTube e não lembra mais o que você tinha que anotar. Então, você acredita que é realmente essa forma, mesmo que monótona de certo ponto, mas papel e caneta? Olha, pela minha experiência, 90% das mulheres preferem anotar na mão. Na mão, sim. É muito comum a mulher gostar de agenda na mão, lista na mão. Eu acho que a letra delas é mais bonita, eu acho que elas têm essa questão do manejo, assim, né? Então, agora, por exemplo, como é que eu lido com isso? Quando eu estou fora da minha estação de trabalho, eu mando um e-mail para mim mesmo. Eu lembro alguma coisa e falo, nossa, eu tenho que fazer isso. Aí eu mando um e-mail para mim mesmo, porque mais tarde eu vou chegar no escritório, vou pegar aquilo e organizar. Quando eu estou na minha estação de trabalho, eu lembro de algo, eu coloco numa lista minha dentro de um aplicativo específico. Que é o aplicativo que eu uso, as ferramentas do Google, que a gente ensina lá na Escola de Gestão do Tempo, tem toda uma lógica para você usar as ferramentas do Google. Não é só falar, vou criar uma lista lá. Então, coloca as ferramentas, tem o Google Keep, o Google Tarefas, tem o Google Agenda, tem várias ferramentas que a gente utiliza. Então, eu tenho uma lista chamada Liberação da Mente. Então, eu pensei e liberei. Agora, tem o risco de vez em quando você se distrair? Sim. Mas um problema das pessoas, André, é o ego ideal. O que é o ego ideal? É o idealismo. Você nunca vai ter uma produtividade perfeita. O que importa não é se você olhou o celular quando você foi guardar uma tarefa. Sim. O que importa é se você está construindo saldo no teu dia. Se você está construindo saldo no teu dia, se você tem alguns momentos em que você dá uma olhadinha no WhatsApp e é improdutivo, está tudo bem desde que você termine o dia com saldo. Como se termina o dia com saldo? Essa é uma boa pergunta. Tem 2 tipos de tarefas que você faz na sua vida. Aqui no Brasil é comum a gente classificar em urgente e importante. Agora é urgente e desesperador, né? Só que na Escola de Gestão do Tempo nós criamos várias classificações que vai mudar a sua vida. Uma das classificações que nós criamos é que toda tarefa pode ser uma tarefa de prevenção de dor ou uma tarefa de produção de ganho. O que é uma tarefa de prevenção de dor? É aquela tarefa que se você não fizer, sua vida vai piorar. Mas se você fizer essa tarefa, André, sua vida não melhora. Sua vida só fica onde está. Então você faz a tarefa de prevenção de dor para não perder espaço, mas manteve o que já tinha. Sim. A tarefa de produção de ganho é uma tarefa de evolução, crescimento, é uma tarefa de expansão. Vamos fazer uma enquete aqui com você. Abastecer o carro é prevenção de dor ou produção de ganho? Produção de ganho. Por quê? Porque você não vai ter, às vezes, parar no meio da rua, ter que ligar para não sei quem e etc. Te peguei e eu pego todo mundo nessa. É uma prevenção de dor. É a prevenção de dor. Por quê? Porque se você não fizer essa tarefa, sua vida piora. Mas se você fizer, sua vida não melhora, só fica onde está. É pegadinha mesmo. Mas sua vida fica onde está. Porque a prevenção de dor não é uma tarefa para melhorar, é para te manter. Então você abastece o carro para manter você onde está. A produção de ganho é para levar você a evoluir. Então ninguém fala, nossa, eu estou evoluindo porque eu estou fazendo tarefa de prevenção de dor. Deixa eu dar um depoimento. Olha, eu vou chamar um cara do podcast aqui que ele abastece o carro e nunca deixa faltar. Não, você nem ia chamar, porque isso é obrigação, é manutenção. Agora, assistir esse podcast é uma produção de ganho. Está te levando a criar neurogênese, novos aprendizados, você está aguçando sua atenção, você está transformando a sua mente. Pagar contas, água, energia, impostos, prevenção de dor. Sua vida não está melhorando porque você está pagando água. Mas se não pagar, piora. Se pagar, mantém onde está.
Agora, ler a palavra, orar, sabe, se conectar com Deus, produção de ganho. Gera o pão do céu, você se sente preenchido, alegre, feliz. Né? Inclusive, eu mudei para Alphaville no começo desse ano. Agora eu já vou começar, eu e minha esposa éramos supervisores de grupos de células há 17 anos. A gente mudou para cá e agora já vamos abrir uma célula na nossa casa. Produção de ganho. Alimentar a nossa vida, alimentar a vida de outras pessoas. Levar o carro na revisão, prevenção de dor. Sua vida não vai mudar, agora se não fizer, piora. Mas lançar sua mentoria, produção de ganho. Fazer exercício físico, produção de ganho. Se conectar com pessoas que estão um nível acima de você, produção de ganho. Ter novas ideias para tua empresa, produção de ganho. Agora, lavar a louça, prevenção de dor. A prevenção de dor é uma tarefa de manutenção. A produção de ganho é uma tarefa de evolução. Todo bom gestor do tempo tem que ter duas forças. Força de manutenção, força de crescimento. Força para manter, força para crescer. A manutenção é uma tarefa de administração. O crescimento é uma tarefa de liderança. Sabe qual é a maior loucura da vida, Yang? Viver em tarefa de prevenção de dor, esperando resultado como se estivesse na produção de ganho. E é o que eu mais vejo pessoas fazendo. Eu não paro um segundo, minha vida não muda. Mas a natureza da tarefa que você está fazendo é a tarefa de prevenção de dor, que é só uma tarefa de defesa. O arquétipo é o escudo, eu faço para defender e não perder espaço. Mas o arquétipo da produção de ganho é a espada, eu expando o território, eu cresço. Uma tarefa é jogar na retranca. Sim. É o time que joga na retranca. É a tarefa de defesa, prevenção de dor. A outra é a tarefa de ataque, produção de ganho. Então você tem que trabalhar a produção de ganho, porque é a produção de ganho que vai criar saldo no seu dia. Eu não quero saber quantas prevenções de dor você fez no dia, eu quero saber qual a produção de ganho que você criou, porque prevenção de dor não cria história nova na sua vida. Você só está repetindo o passado. A prevenção de dor é repetição do passado. A produção de ganho é antecipação do futuro que você sonha. Você vai contar história nova na sua vida se você investir na produção de ganho, porque a produção de ganho é te levar para o seu novo nível, para que te leva a crescer, evoluir, avançar. É a produção de ganho que dá sentido ao seu tempo, que dá valor ao tempo. Na Time School, nós incentivamos você a terminar o dia em V3, que são 3 produções de ganho. Você tem que ter 3 produções de ganho no teu dia para terminar o dia e falar, e viu que foi bom que fez. Cara, uma dúvida que eu queria falar contigo é justamente a questão ali da academia, né? Toda pessoa, principalmente no Instagram, você vê que a maioria das pessoas, do nada, não, agora academia, e música, e academia, e treina aqui, faz stories treinando. E você percebe que as pessoas, elas até conseguem lidar bem com a questão do já que, né? Já que eu estou com a roupa, eu vou. Já que eu estou tomando whey, já que eu estou fazendo isso, vou, aperto o botãozinho do elevador do condomínio, vou lá e malho. Mas parece que, não sei se é uma regra isso, mas parece que chega um determinado ponto que a pessoa não consegue mais lidar com isso, do nada para. Tipo, a pessoa começou a malhar ali há um tempo, agora não malha mais, parou, alguma chave, alguma coisa que virou, o que foi que aconteceu, a pessoa para. Como lidar com isso para, justamente nessa questão do cuidado com o corpo, uma pessoa ela conseguir seguir a risco anos e anos de treino e estar cuidando do corpo? Ótima pergunta. É o seguinte, existe um estado psicológico chamado adaptação hedônica. Adaptação ao hedonismo. Hedonismo é prazer. O que é adaptação hedônica? O 7º pedaço de pizza vai trazer menos prazer do que o primeiro. O 10º dia na praia vai trazer menos prazer do que o primeiro. Exato. Eu estava na Disney, né, com as minhas filhas, minha esposa, no ano passado, e a gente comprou um pacote de 15 dias. 10 dias depois a gente estava querendo voltar. Porque isso é adaptação hedônica. Qualquer experiência que você tem que vai repetindo ela, o cérebro vai perdendo a capacidade de gerar o prazer anterior. É aí que entra a virtude de caráter. É quando mesmo na ausência de uma emoção, você continua na constância da execução. É nesse momento que você cria um atributo, que é a virtude do caráter. Eu não estou sentindo vontade, mas eu faço mesmo assim, porque eu não gerencio o meu tempo baseado em estados emocionais internos. A virtude só surge na tua vida quando você não tem emoção, vai lá e faz. A beleza de um casamento é você honrar seu cônjuge sentindo vontade ou não. Eu vou servir meu cônjuge, eu não estou com vontade, mas eu vou servi-lo. A beleza da vida cristã é você fazer sua oração e sua leitura da Bíblia mesmo sem vontade. A beleza do crescimento profissional é você fazer uma tarefa que vai te levar a crescer mesmo sem vontade. Então, quando você entende que o seu cérebro vai ter adaptação hedônica para tudo
tudo que você fizer, depois de um tempo, vai virar rotina. E é nesse momento que você desenvolve o atributo de caráter, que é a virtude da disciplina, e a virtude da disciplina é um atributo que ele é nobre. Aí você fala, eu vou continuar sendo nobre, mesmo não tendo vontade. Você também pode fazer algumas coisas que tem uma área do cérebro chamada córtex orbitofrontal, que projeta o futuro. Então nós vivemos em algo chamado viés de omissão. A gente tenta disfarçar a consequência de não fazer algo agora, porque não tem dor agora. Por que as pessoas muitas vezes elas param de fazer exercício físico também, além da adaptação hedônica? Porque elas não têm uma crise agora com a saúde. E o cérebro, nós temos o primeiro imperativo biológico, que é preserve energia. Seu cérebro ele sempre vai procurar levar você com uma gravidade para aquilo que preserva energia. Então, fazer exercício físico gasta energia. Ficar no sofá gasta menos energia. Seu cérebro vai te atrair para aquilo que é mais econômico. Todas as vezes que você preserva energia, você aciona núcleo accumbens, que é prazer. O cérebro te recompensa por você não fazer nada, ou por você escolher a tarefa mais preguiçosa. Primeiro imperativo biológico, preserve energia. Segundo imperativo biológico, só gaste energia se houver uma ameaça. O cérebro quer fazer as coisas quando tem ameaça. Então a gente cria algo chamado superocupação defensiva. E aí lembra do livro O Príncipe de Maquiavel. Tem uma frase assim, cuidado com o ócio em tempos de paz. Cuidado com o ócio em tempos de paz. Você está em paz com o teu corpo? Cuidado com o ócio. Você está em paz com a tua carreira? Agora é o momento de você se desenvolver. Você está em paz com Deus? Vai se alimentar com as coisas do Senhor. Você está em paz com o teu casamento? Investe no teu cônjuge, enquanto você tenha paz. Porque se Deus está te dando um tempo de paz, é para você trabalhar a semente com mais paz mental. Só que Confúcio dizia também, cave um poço antes de ter sede. Só que a gente espera o problema para fazer algo. A gente chama superocupação defensiva. A gente espera a pressão para ter a motivação para fazer algo. Então, a maioria das pessoas elas são motivadas por circunstâncias de viés negativo. Significa que você está deixando seu cérebro um piloto automático. Qual que é o preço que as pessoas que você mais ama pagam por você não cuidar da sua saúde daqui a 5 anos? Daqui a 10. Eu falo, eu não quero que minhas filhas e minha esposa seja minha enfermeira. Eu quero ser marido e eu quero ser pai. Eu quero ser avô um dia. Eu não quero, se acontecer algo comigo, que Deus me livre e vai me livrar, mas se acontecer, eu quero ter consciência limpa, que eu estava me cuidando. Mas eu sei que Deus me deu essa consciência para eu me cuidar exatamente para prevenir problemas. Então, assim, faça o que tem que ser feito mesmo na ausência do estímulo. É aí que entra a virtude de caráter dos nobres. É aí que entra a virtude de caráter dos nobres. Agora, no contexto, por exemplo, infantil, né, que é a gestão do tempo começando pela infância. Como eu treinar? Porque uma coisa que eu achei legal que você falou é que não é que você ensina para suas filhas o que é a gestão do tempo. Você ensina elas, né? Você não diz o que é, você ensina elas de forma prática a gerirem o tempo. Como que um pai pode fazer isso, por exemplo, com filhos de qual idade? De 2, 3 anos? Como trabalhar? Como fazer esse processo de gestão do tempo? Ótima pergunta, porque qual é o papel dos pais? Ser tutor dos filhos. É multiplicar habilidade na vida dos filhos. Não é, eu sou pai, eu dou comida. Legal, isso é um dos princípios, proteção e provisão. Mas a provisão também ela é psicológica, ela é intelectual, ela é emocional. Uma das coisas que eu faço na vida das minhas filhas é desenvolver habilidades para elas serem mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo e que tenham utilidade. Porque o mercado de trabalho está buscando quem resolve problemas. Quem consegue ver uma dor que existe e resolve problema. Mas eu primeiro preciso ensinar elas a resolverem os seus próprios problemas. E eu vou mostrar para você como é que eu trabalhei a vida das minhas filhas. Vamos lá, eu vou colocar uma coisa saudável aqui. 5 anos de idade já é bom você ir dando alguns toques, ensinando, instruindo o seu filho. Instrui o seu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele envelhecer, jamais se desviará. Eu trabalho com minhas filhas desde os 3, 4 anos de idade com micro ensinamentos. Micro. Eu não ficava lá igual, sabe, oprimindo elas. Eu ia falando, 3 anos de idade, falava, papai está ensinando sobre gestão do tempo. Aí eu falava uma frase, daqui a 2 meses eu falava outra. Aí quando elas completaram 5, 6, 7 anos de idade, eu falava, às vezes no carro, falava uma coisa ou outra. Aí quando completaram 7, 8, 9, já comecei a ensinar mais coisas. E aí eu fui desafiando elas. Fui desafiando elas a fazer leitura. Vem cá, Luísa, por favor. Cuidado. De volta ao palco do YangCast. A minha outra filha, a mais velha, não conseguiu vir, que ela tá fazendo exame com a mãe. Uhum. Filha,
Bora lá. Você já mostrou aqui o que sabe sobre tornar tudo físico e visível. Agora fala para eles o que é a tarefa de prevenção de dor e produção de ganho. A tarefa de prevenção de dor é aquela que, se você fizer, não vai mudar nada na sua vida. Mas se você não fizer, vai piorar. Tipo, lavar a louça, abastecer o carro, levar o lixo para fora. Essas coisas, se você não fizer, vai atrapalhar a sua vida. Mas se você fizer, não vai mudar nada. E a produção de ganho? A produção de ganho é a tarefa que vai te fazer crescer. Tipo, lançar um podcast, ler um livro, escrever um livro, fazer um curso. Muito bom, filha. Agora olha só. Conta a importância de colocar data nas coisas, planejar. Fala aí a importância de planejar. Um o quê? Fala bem do começo. Um o que sem um quando é igual a um nunca. Fala de novo. Um o que sem um quando é igual a um nunca. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas só sabem o quê? Elas só sabem o que elas vão fazer, mas elas não colocam um quando. E sonho sem data? É fantasia. Fala a frase. Um sonho sem data é fantasia. Conta um exemplo de algo que aconteceu com a mamãe esses dias. A mamãe, ela falou que queria fazer uma live, um curso com as alunas dela, né? Só que ela só falou o que ela queria fazer, mas ela não colocou um quando. Tipo, uma data pra ela fazer. Então ela acabou não fazendo. Então, faltou quando? Aham. Filha, e por que um pai deve treinar um filho, né? Você perguntou, Yang, sobre a importância desse treinamento do pai com Aham. o filho por causa do potencial. Eu olho a minha filha e eu vejo tanto potencial nelas, porque todo pai deve ver potencial nos seus filhos. Sim. Porque Deus não criou nenhum filho para ser um fracassado. Deus criou todo filho para se realizar, resolver problemas, edificar e abençoar pessoas. E se abençoar também. Filha, o que é potencial? Potencial é uma habilidade que você pode ter, mas que ainda não tem, ou um conhecimento que você pode ter, mas que ainda não tem. Filha, eu tenho 14 livros escritos. Isso é potencial? Não, o potencial é quando você vai escrever o seu 15º livro. Porque potencial é aquilo que eu não fiz ainda, que eu não sei ainda, que eu não alcancei ainda. Tudo que eu alcancei não é mais potencial. Qual que é o potencial de uma semente? Virar uma árvore, se transformar em uma árvore. Qual que é o potencial de uma árvore? Dar frutos. Qual que é o potencial dos frutos? Dar uma floresta. Então o potencial de uma semente no final é? Uma floresta. Qual que é o potencial de 2 peixes? Um cardume. Qual que é o potencial de um casal? Uma geração. E qual que é o maior inimigo, qual que é a maior tragédia da vida? É a morte física? Não, é a morte do potencial. Então a maior tragédia da vida é a morte do potencial do ser humano. É aquilo que ele poderia ser. E ele ainda não é. Dá um beijo. Que orgulho, Uau. filha. A morte do É potencial. a maior tragédia da vida. Então, quando você treina os seus filhos, eles vão tendo recurso para tomar boas decisões. O repertório do processo decisório para as boas decisões está numa área chamada córtex dorsolateral. O que eu estou Sim. fazendo com a minha filha? Criando repertório para ela, diante de situações, tomar boas decisões. Então tá, chegou uma tarefa, então ela sabe que tem que anotar, ela sabe que tem que colocar um quando, ela sabe que tem que colocar a produção de ganho, a prevenção de dor, ela sabe a emoção que é gerada diante da tarefa, então ela tem repertório para vencer a si mesma e se autoliderar. Muitas vezes o problema dos nossos filhos é que a gente é muito incisivo, a gente é um líder coercitivo. Não pode celular, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê. Tudo bem, um pai e uma mãe tem que pôr limites mesmo. Eu coloco limites nas minhas filhas. Mas mais do que pôr limites, eu também ensino elas princípios. Quer ver? Eu esqueci de falar. Vem cá, filha, para falar de celular. Vamos aqui falar de celular rapidinho. O celular. O celular é o Olha, grande filha, enigma. fala a verdade. Você gosta de celular? Muito. Eu também gosto, minha filha. Papai proíbe vocês de mexer na tela, assim, eu fico o tempo todo, não pode, não pode, não pode, não pode, é isso que eu faço? Não. O que vocês fazem? Vocês têm quanto tempo por dia que o papai permite? 1h30. E como é que vocês administram isso? O que é que o papai fez?
o senhor comprou um cronômetro pra gente, e aí a gente vai colocando, tipo, 5 minutos, e aí eu vou vendo esses 5 minutos, e quando ele acabar, eu dou uma pausa, e aí eu vejo só mais tarde, pra eu conseguir ter um tempo bom. Então, às vezes, você coloca 10 minutos, 15, 20. Às vezes, você assiste 1 hora logo depois da tarefa, né? E você fala, nossa, só tem meia hora. Então, você é gestora de quanto tempo por dia? 1h30. Isso mesmo. Então, eu não proíbo elas de mexer no celular. Eu ensino elas a serem gestoras dentro de um tempo inteligente. Porque se você proíbe seus filhos de mexer em telas, você vai gerar neles reatância cognitiva. O que é reatância cognitiva na psicologia? É um sentimento de usurpação do livre-arbítrio. Ela sente que ela nunca tem livre-arbítrio, que ela é o tempo inteiro governada por um ditador em casa. É lógico que lá em casa tem limites, mas eu coloco o limite do princípio e falo, você é gestora de 1h30 por dia. Se você, depois da tarefa, quiser gastar tudo no primeiro filme, você não tem crédito para depois. Então ela mesma vai se policiando. Vai se policiando, vou assistir meia hora agora. Passa um tempo e vou assistir meia hora depois. E aí você vai ensinando seus filhos também que na vida é assim, você tem que ser gestor de recursos. Não é proibir, e chama lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz que uma tarefa se adapta ao tempo que você programou. Se você não programou tempo para a tarefa, só fica lá olhando seus filhos de vez em quando você chega depois de 2 horas. Estão vendo demais, desliga. Aí daqui a 2 horas seus filhos dizem de novo, desliga aí. Aí você fica fazendo tudo no aleatório, seus filhos não têm um direcionamento. Aí a lei de Parkinson diz que a tarefa se adapta ao tempo que tem. Se você não coloca limite, a tarefa se expande. Se você coloca limite, a tarefa se adapta àquele tempo. Luísa, quanto tempo, quando a gente tava saindo, eu ia sair sozinho, né? Quanto tempo você teve para se arrumar? 5 minutos. Eu falei, Luísa, eu tô indo. Ela, eu posso ir com o senhor, papai? Eu falei, vamos comigo. Aí eu falei, você tem 5 minutos. Ela se arrumou em 5 minutos, porque a tarefa se adapta ao tempo que você tem para ela. Se ela tivesse meia hora, ela ia usar meia hora. Se ela tivesse 1 hora, ia usar 1 hora. Por quê? Você que determina os tempos para as tarefas, inclusive com seus filhos. Então, determina o tempo para as telas. E também cria enriquecimento ambiental. Não é só falar, não vai ver celular. Sai com seu filho para passear num parque. Nós compramos 2 cachorrinhas para elas. Por quê? Porque eu estudei sobre o poder do animalzinho no cérebro da criança. Libera ocitocina, cria enriquecimento ambiental. Elas têm mais responsabilidade. Tem que limpar a sujeira do cachorro. Tem que passear com o cachorro, fazer carinho no cachorro. Então elas aprendem responsabilidade. Outra coisa, enriquecimento ambiental. Lá em casa eu compro muitos livros. Então tem horas que a gente faz um cappuccino, um chá, vamos ler livro juntos, né? Então você vai criando ela, por exemplo, você tem quantas canetas, filha, de desenhar? 262. Por quê? Porque eu incentivo muito, como é que é o nome do desenho? Body Good? Bob Bob Goods. Eu incentivo muito elas, aí quero comprar, papai, o senhor compra caneta? Claro, é para incentivar. Então eu vou criando todo o enriquecimento ambiental para elas terem opções fora do celular. Cada uma delas tem a sua... como é que é? Do espelho, o nome daquilo? Do espelho lá no quarto de vocês, para vocês se arrumarem, tem um nome. Penteadeira? As duas cada uma tem uma penteadeira no seu quarto. Então vou ensinando elas a serem mulheres femininas, não feministas, femininas, né? Então a gente vai fazendo isso para ir incentivando elas a terem opções. E de vez em quando, todo dia, inclusive, a gente está agora assistindo qual seriado, filha, juntos? É um de emagrecer, que eu esqueci o nome. Esse é eu e vocês. Agora a mamãe colocou vocês agora qual? No The Chosen. Tá assistindo a família toda The Chosen. Eu tava viajando, por isso que eu não assisti com elas, mas estamos assistindo. Beijo, filha, te amo, viu? Cara, isso faz a gente pensar justamente no amanhã, né, cara? O quanto é bom você investir nos seus filhos, porque é o amanhã, é a geração do amanhã. E até queria te perguntar também, o Bob Goods, por sinal, ele é um desenho, assim, muito famoso, né? Você compra e aí a criança vai colorindo. O Bob Goods, ele é algo realmente saudável? É recomendável os pais comprar para os filhos? Com certeza, porque você está estimulando várias áreas do cérebro, desde criação, áreas emocionais. O seu cérebro tem algo chamado prazer estético. Então, conforme você vai desenhando, você vai criando um estético, vai criando um prazer, você vai desenvolvendo a capacidade da criança de criar ordem, cores, também de interagir com os pais, mostrando, os pais elogiando. Então, elas vão se sentindo que movem alguma coisa, que elas são boas em alguma coisa. Então, aquilo ali tem um monte de... Não só a parte cognitiva dela, mas a parte emocional dela. Sim. De mostrar os pais parabenizarem, sim, elas querendo fazer outro. E sair um pouco das telas, né? Porque a luz azul da tela,
É comprovado que o excesso de telas produz algo chamado brain rot, que é o novo estudo que saiu internacional, que é o cérebro podre. O cérebro vai apodrecendo cognitivamente pelo excesso de luz azul e o excesso de telas no cérebro. Então você vai criando coisas mais analógicas, que vai ensinando a criança que existe vida fora do celular também. Sim. Tirar o celular e colocar o Bob Goods é um bom caminho? Não tirar o celular, você dá limite no celular. Dê limites. Crie um tempo para o seu filho para ele gerenciar aquele tempo. Se você tirar, você vai deixar ele ainda com o cérebro curioso, você vai acumular uma insatisfação dele no futuro. No futuro você não vai ter controle, ele vai ficar viciado ali. Então oriente ele, pegue artigos, leia com a família os artigos. A minha filha, quando ela ganhou com 12 anos o celular, eu não contei essa, né? A minha filha, Mariana, ela tem 13 anos agora, mas quando ela ia fazer 12, o sonho dela era ter um celular. Eu falava, quando fizer 12, quando fizer 12. Aí quando ela fez 11, ela, nossa, papai, falta um ano. Faltava 6 meses para ela ganhar um celular. Ela falava, papai, eu posso ganhar um iPhone? Porque eu ia dar um mais simplesinho para ela. Eu falei, vamos fazer o seguinte, um iPhone mais baratinho era 2.000 e alguma coisa. Eu falei, você vai conquistar esse celular. Eu vou te dar um artigo, vou imprimir um material todos os dias não, toda semana, para você ler. E toda vez que você ler, você vai ganhar de 30 a 50 reais, você vai sublinhar e vai mostrar o que você achou de importante. O que você gostou, das partes mais importantes. Ela, eu quero, me manda aí logo. Aí eu imprimia sobre o perigo do vício no celular. Ela lia, depois ia me explicar. Aí eu falava, ganhou 50 reais, colocar na poupança dela. Ela, me dá outro, papai. Já pedia outro. Aí eu dava, ela lia. Às vezes, quando passava 3 dias, ela, papai, eu quero outro. Aí ela ia. E ela ia me explicando, papai, aprendi que o celular cria vício de dopamina, cria... diminui sua inteligência. Papai, eu entendi que a luz azul atrapalha teu sono. Como você dorme menos, você cresce menos, porque tem menos hormônio GH. Papai, eu entendi que o celular cria um desequilíbrio dopaminérgico e hoje as crianças não querem mais estudar, não querem mais... Porque eles não conseguem nem sair com os pais porque querem estar nas telas. E ela foi me explicando. Quando chegou no dia, ela já tinha acumulado mais do que o valor do celular. Aí no dia lá, ela já tinha um repertório para lidar com aquilo. Uau. Aí eu fui, no dia do celular, eu falei, filha, qual que é a diferença entre quem prospera e quem não prospera? Aí eu já ensinei para elas isso. Essa é boa, hein? Vem cá, Luísa. Não, essa é boa, André. A diferença de quem... Prospera e quem não prospera. Só essa aqui, cuidado, filha. Essa a minha filha tem que falar para você. Filha, qual que é a diferença do ângulo? É 30 graus entre quem vai ficar pobre por causa do celular e quem vai ficar rico. Qual que é a diferença? Como assim? Isso. Posso pegar? Pode. Mostra para todo mundo, porque muita repete gente a pergunta. vai assistir. Olha só. Filha, qual é a diferença entre quem vai ficar pobre e quem vai ficar rico com o celular? Porque o celular não é o problema. O problema é o ângulo com que a pessoa mexe no celular. A diferença é 30 graus. Mostra pra eles a diferença do pobre e do rico e vai falando. O pobre vai ficar... Ele usa o celular assim. E o rico usa assim. Qual que é a diferença? Assim significa que você tá vendo a vida de outras pessoas. Você tá, mexendo no Instagram, no YouTube, vendo a vida dos outros e não tá produzindo nada. Mas assim, significa que você tá gravando conteúdo, tá gravando vídeos, fazendo lives. Não seja um consumidor de celular, seja um produtor de conteúdo. Beijo, filha. E o legal é que quando ela fala, isso vai automaticamente reforçando na mente dela, é aí que gera o aprendizado. Né? Exatamente, vai forçando. Uau. E ainda... Ela vai ganhar aqui pra nós 50 reais por ter participado do podcast. Aê! Aí eu vou ensinando também pra criança. Eu já tinha falado pra ela, eu vou ensinando que existe recompensas na vida quando você é ousado. Eu falei pra ela, filha, a ousadia nos leva a ter recompensas, inclusive financeiras. Então não é só falando, ó, minha filha, vá lá e fala. Eu falei, você vai ser recompensada. Então eu ensino pra elas que determinadas atitudes têm recompensa. Não é sempre que eu dou o dinheiro. Mas de vez em quando eu falo, hoje eu vou dar, para elas entenderem que as boas decisões na vida, as boas priorizações, levam você a ter recompensas emocionais, espirituais, físicas e financeiras também. Uau! Rafa, agora é o seguinte, antes eu ganhei esses 2 livros aqui maravilhosos, que são Gestão do Tempo para Homens Ocupados, Como Homens Produtivos Lidam com o Seu Tempo. Esse livro é do José Rafael Medeiros Filho, né, nosso querido Rafa. O prefácio, de quem é o prefácio?
O prefácio nós não tivemos. Não teve? Nós temos o livro aqui, Gestão do... Ó, ao mesmo tempo que tem para homens, Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Como mulheres produtivas lidam com o seu tempo, que é do Rafael com a Carolina Prudente, que é a sua esposa, que ambos são um casal produtividade. Esses dois livros aqui que eu ganhei, eu vou pedir pro Rafa fazer aqui uma dedicatória, mas antes, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui na entrevista, elas estão pensando assim, cara, eu realmente gostei muito, me identifiquei, e eu preciso desenvolver, eu preciso aprimorar, eu preciso lidar com o meu tempo, a saber como fazer. Que foi aquela ideia do Jaque, né? Que eu vou adotar a partir de hoje. Já que eu estou com a roupa da academia, eu vou. Já que eu vou apertar o botão do elevador. Já que o elevador desceu, eu vou para academia. Que é os pequenos passos que formam uma caminhada e que realmente trazem a evolução e a produtividade. Então, muitas pessoas devem estar, nesse momento, querendo aprender a desenvolver melhor e a produzir melhor. Rafa, como é que funciona a sua escola, né? Que é justamente a escola de gestão do tempo. Fala um pouco sobre a sua escola para a nossa audiência. Olha, eu sou o maior ex-procrastinador do Brasil. Tenho TDAH. Nunca tomei um remédio, Vivance, Ritalina, nunca tomei. Por quê? Porque eu entendi como funciona o meu cérebro. Eu entendi a gerenciar meu foco. E há 17 anos atrás, depois de sofrer um burnout, um cansaço, uma síndrome de ansiedade, eu comecei a procurar me organizar, aprender, mudar minha mentalidade. Hoje eu sou considerado o maior especialista em gestão do tempo do país, o único que usa a neurociência de maneira profunda. E a escola de gestão do tempo, que é a Time School, tem mais de 10 mil alunos online. Se você quiser, é só nos seguir no Instagram, Rafael com F, tá? Rafael Medeiros Filho Oficial. Rafael Medeiros Filho Oficial. Tira uma foto aí desse podcast, nos marque. Rafael Medeiros Filho Oficial. E se você quiser se tornar nosso aluno, se você mandar lá no meu direct, lá, assistir o Youngcast, e eu quero cupom de desconto. Eu vou fazer um desconto para você inacreditável. Você só não vai entrar na escola se você não quiser. Tá? Eu vou fazer um desconto diferenciado. Manda lá no nosso direct que a gente responde rapidinho. Rafael, assisti o Youngcast, quero o desconto do Youngcast. Tá bom? E vai ser um prazer ter vocês lá conosco. O Instagram da minha esposa, que fala só sobre gestão do tempo para mulheres, é Carol Prudente Medeiros. Carol Prudente Medeiros. Agora, o meu Instagram da minha esposa, o Instagram dela tem 3 anos que ela lançou, o meu já tem um tempo maior. Nós temos 191 mil seguidores nesse momento desse podcast, e eu quero convidar você a nos seguir, porque lá a gente põe conteúdo todo dia de gestão do tempo, mas é todo dia mesmo. Tá bom? Todos os dias, diariamente. Todos os dias tem coisa lá só de gestão do tempo. Eu quero que você se torne um priorizador profissional. Por quê? O tempo desperdiçado é o maior devorador de sonhos que existe. O tempo desperdiçado é o maior devorador de sonhos que existe. É o primeiro passo para a necessidade no futuro. Desperdiçar tempo é ver seus sonhos morrendo em câmera lenta. Então o teu problema não é falta de tempo, é falta de gestão do tempo. Gestão do tempo. Rafa, carimba para mim esses livros. A nossa recomendação, então, para você é que você também adquira os livros. Então, você pode adquirir tanto o livro da gestão do tempo para homens quanto para mulheres. E isso de uma forma prática. É só ir no Instagram, ok? O Instagram é Rafael Medeiros Filho Oficial. Então, Rafael Medeiros Filho Oficial. E lá você consegue chamar a equipe do Rafael e falar, cara, eu quero muito adquirir o livro. É importante a gente entender a gerir o nosso tempo, isso é algo que é saudável, e com certeza, se nós formos bons alunos dessa disciplina, nós conseguiremos gerar, né, um futuro maravilhoso através da nossa próxima geração, que são os nossos filhos. Rafa, muito obrigado, cara, por essa entrevista, conteúdo muito enriquecedor, né? Eu te desejo sucesso, que você continue aí ajudando pessoas, que mais e mais pessoas elas aprendam a gerir o seu tempo, porque isso é fundamental, meu amigo. Obrigado, gente. Um grande abraço. Foi um grande prazer. E nós trabalhamos com palestras, treinamentos em todo o Brasil e temos a Escola de Gestão do Tempo online. Temos também algumas imersões, como Cronos Experience, que é uma imersão que acontece aqui em São Paulo, de 2 dias. E estamos aqui para fazer você crescer nessa área, tá? Mas não perca a oportunidade de entrar na escola online. Você vai receber mais de 40 horas de aulas, vai ter aulas ao vivo comigo
e você vai se tornar um expert. Um grande abraço, André. Valeu, gente! Muito obrigado, esse foi o nosso querido Rafael aqui, eu já então ganhei os livros, vocês sabem muito bem que todos os livros aqui que nós ganhamos, né, nós deixamos aqui no estúdio, esse aqui também vai entrar para o cenário do YoungCast, esses 2 livros aqui maravilhosos, e eu tenho certeza que, cara, isso é algo que nós precisamos ter mais frequência, praticar boa leitura, ler bons livros, e justamente a gente ter esse pensamento de ser mais produtivo. Deus te dá uma vida, Deus te coloca aqui na terra, não é para você perder tempo, que é o mais valioso que você tem é o seu tempo. Ele te coloca aqui para você saber gerir o seu tempo e ser útil para as pessoas que estão ao seu lado, para sua família, para os seus amigos, para as pessoas que de certo modo terão uma participação na sua vida. Então isso é extremamente importante. Eu vou ficando por aqui, mas é claro que quem assiste o Yang uma vez quer fazer o quê? Quer assistir sempre. Quem assiste uma vez quer maratonar. Então, antes eu vou dar a dica. Não se esqueçam, tirem fotos, se estiver assistindo pela televisão, é só vocês tirarem foto ou tira print, marca o Yang, marca o Rafael, a nossa equipe vai repostar você lá no Instagram do Yang, é uma forma de te inserir também em nosso podcast. Então, tira foto, marca a gente, que a nossa equipe vai repostar. Eu vou ficando por aqui, mas a minha equipe já vai deixar para você aqui o próximo episódio do YoungCast, então clica aqui que eu já estou com um novo convidado e pronto para ter uma imersão maravilhosa com você nesse episódio. Só clicar aqui, ó, que eu tô te esperando lá.